E na data em que os 133 anos da proclamação da República foram comemorados, milhares de pessoas fizeram manifestações em várias partes do país contra decisões do TSE e contra a censura. Para falar mais sobre essas mobilizações, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã a deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Deputada, bem-vinda e bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Lívia. Deputada, qual é então o balanço dessas mobilizações ao longo do feriado? Foram expressivas? É o que se esperava? Foram bastante expressivas, eu diria até que surpreendentes, Lívia. Aqui em Brasília choveu torrencialmente e as imagens que chegaram até nós foram de milhares, não sei precisar, talvez milhões de pessoas que permaneceram em frente ao QG, e isso se repetiu por várias cidades do Brasil, capitais e também outras cidades, e o que se percebe é que as pessoas estão determinadas a permanecerem nas ruas para mostrar a sua grande indignação com todo esse processo eleitoral. E também assistimos que essa mobilização ultrapassou as fronteiras do Brasil. Nós assistimos em vários lugares, né? Inclusive em Nova York, na Síria, em vários locais brasileiros, na Inglaterra, mostrando ao mundo, né, que tem algo muito podre no reino da Dinamarca. Agora, Roberto Mota. Deputada, bom dia. Eu também senti essa mesma determinação das pessoas. E agora eu queria lhe perguntar sobre o Congresso. Existe no Congresso um senso de urgência, um entendimento do momento em que a gente está vivendo, uma mobilização compatível com essa mobilização que está ocorrendo na sociedade? Olha, Mota, se não existe, deveria existir. Eu te digo que, claro, existe uma parte do Congresso que há muito tempo vem lutando pelo respeito à população, lutando contra a censura e, inclusive, sendo vítima dessa censura, desses abusos de poder por parte de alguns togados do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Outros talvez ainda não tenham despertado para isso. Não é à toa que o Congresso também tem sido alvo de provocação, seja por parte da população, seja por parte, inclusive, né, das Forças Armadas, naquele relatório que foi feito, em que instou o Congresso Nacional a fazer a sua parte. O fato é que hoje, lamentavelmente, nós temos um Congresso que se humilha, que se rasteja perante abusos de poder e perante um outro poder que invade a sua atribuição e cala parlamentares. Eu quero chamar atenção para uma coisa muito importante. Ontem eu gravei sobre isso e pretendo usar da tribuna para falar. O ministro Barroso, ao fazer o julgamento do inquérito do fim do mundo ou inquérito das fake news, ele decidiu que em tempos de internet não se pode entender que o Supremo Tribunal Federal está restrito às suas dependências físicas, mas que a rede mundial de computadores, quando alguém fala alguma coisa que pode ofender a honra de um ministro, ou como eles gostam de dizer, ataca a instituição, também tem que ser considerada como sede ou dependência do Supremo. Então, eu quero dizer aqui que, da mesma forma, quando um parlamentar usa das redes para expor sua opinião, para falar, para conversar com seus eleitores, com a população brasileira, tem-se que entender também as redes como uma extensão da tribuna. Então, redes de parlamentares que estão sendo derrubadas, estão sendo censuradas, passam, então, a configurar uma espécie de fechamento do próprio parlamento. Isso é de uma gravidade gigantesca. E nós vamos levar essa visão, sim, uma vez que se aplica ao Supremo, se aplica também ao outro poder. Nós vamos insistir com isso e vamos movimentar ações dentro e fora do Brasil. Quero chamar aqui também a atenção para a ação que a Carla Zambelli, a deputada Carla Zambelli e o Paulo Figueiredo levaram
para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu estou com o documento aqui, fiquei lendo de madrugada, terminando de ler agora de manhã. Está um primor, e mostra vários abusos e violações que têm sido cometidos contra os parlamentares, contra o parlamento, contra o povo brasileiro e contra a soberania do voto. Deputada, na sequência, a pergunta de Amanda Klein. Amanda. Deputada, bom dia. Deputada, a senhora também não acha um abuso, uma ilegalidade, as pessoas que ainda manifestam na frente dos quartéis generais pedindo intervenção federal ou intervenção militar, SOS Forças Armadas, porque todos os cartazes trazem esses dizeres, sendo que não há nenhum indício de fraude nas urnas eletrônicas, e a própria Procuradoria-Geral da República disse isso ao rejeitar, abrir uma ação para investigar as urnas eletrônicas, uma ação proposta pelo senador Eduardo Girão e também pelo senador Luiz Carlos Reis. Quer dizer, não é um erro insistir com esse tipo de protesto, óbvio que as críticas são legítimas, mas se manifestar para não reconhecer o resultado das urnas, uma eleição que foi legítima, quer dizer, isso joga o país num caos. Essa é uma pergunta, e eu queria aproveitar que a senhora está aqui, é uma das apoiadoras mais próximas ao presidente Bolsonaro, para perguntar onde está o presidente, porque não ouvimos mais falar dele. Bom, Amanda, eu queria dizer para você que isso que está acontecendo, esse caos que nós estamos vivendo, ele é fruto de uma coisa: falta de transparência. Falta de transparência no sistema eleitoral. E você me conhece há muito tempo, já conversamos muitas vezes, já estive presente, inclusive com você em programas, e sou autora da PEC do voto impresso, que teve uma interferência completamente inconstitucional e imoral por parte de membros do TSE que foram para dentro do Congresso para intimidar, mediante mentiras, parlamentares e, com isso, derrubar uma PEC que estava praticamente aprovada. Outra coisa, mano, então a falta de transparência não traz coisa boa. E o povo pede o que quiser. O povo não tem que seguir um manual, isso você pode falar, isso você não pode. O povo está pedindo socorro, Amanda, você usou a palavra certa. E você não pode exigir de uma pessoa que está pedindo socorro que ela use os termos bonitinhos, que ela fale aquilo que você espera, isso pode, isso não pode. E é uma coisa que eu sempre achei muito estranha, sabe, Amanda? Você dizer que um artigo da Constituição não pode ser utilizado. Como que um artigo da Constituição pode ser algo deplorável? Pois se está lá, se o Constituinte de 88 colocou lá um artigo em que diz que as Forças Armadas, elas têm que garantir as instituições funcionarem perfeitamente. O povo, que é o autor primeiro, o detentor do poder originário, que está no artigo 1º da Constituição, se ele é o detentor de todo o poder e nós, representantes, somos delegados desse poder do povo, por que o povo não pode pedir se o povo está desconfiado? Querida Amanda, vou te dizer uma coisa, ao TSE caberia a pacificação social. Ao invés de pacificar essa inquietação da sociedade, o TSE coloca fogo. O ministro Alexandre de Moraes, como presidente da corte, ele agride o povo o tempo inteiro. Ele chama o povo de antidemocrático. Amanda, isso não pode dar certo. Com relação ao presidente Bolsonaro, muitas pessoas não sabem, mas ele está com um pequeno problema de saúde, ele precisa se recuperar, é normal, diante de tantos ataques, como é que uma pessoa aguenta tanto? Então, agora ele está enfrentando um pequeno problema de saúde, está mais recolhido, cuidando desse problema, mas também ele não abandonou o povo, não. Tanto é que ele tem estado reunido com algumas pessoas e está acompanhando o que está acontecendo. A gente precisa dizer aqui que se há uma pessoa que é democrática, se há uma pessoa que sempre respeitou o povo brasileiro, esteve ao seu lado, desde o primeiro dia do seu governo, foi o presidente Bolsonaro. Paulo Martins. Deputada Bia, bom dia, é um prazer revê-la. Você citou aí a situação do inquérito das fake news, era o artigo 43 do Regimento Interno que dizia sobre a possibilidade de instauração de inquérito por crimes cometidos na sede do tribunal. É para ver se um funcionário bateu no outro lá e investigar isso. É assim, não era além disso. Eles estenderam a sede do tribunal para o país inteiro. E
as redes sociais dos parlamentares, eu chego que não precisa nem fazer essa analogia. Como função do parlamentar é representar, ele tem que entender que todos os instrumentos para ele contactar pessoas, falar com as pessoas, falar com o público, prestar contas ou dar voz aos seus representados é uma extensão do seu mandato. Então, os parlamentares estão tendo as suas redes sociais aí retidas, estão tendo os seus mandatos limitados, é meia representação. Uma parte do Congresso, eu sou testemunha, sei disso, está indignada com isso, outra parte nem tanto, mas eu queria perguntar a você sobre quão representativa é essa parte que está indignada e se isso pode vir a influenciar na escolha do novo presidente da Câmara na legislatura que vai começar, porque a Câmara não tem reagido à altura. Inclusive, parlamentares eleitos também tiveram as suas redes retidas e a Câmara, a direção da Câmara finge que nada acontece ou opta por não fazer qualquer tipo de reação a respeito. Paulo, eu considero que o que está acontecendo é gravíssimo. Nós deveríamos parar tudo nesse momento e nos mobilizarmos para que o Congresso seja respeitado. Um Congresso que não é respeitado significa que o povo não é respeitado. Isso é muito grave. Eu fiquei bastante assustada, não que isso me surpreenda, mas assusta de qualquer forma, com uma declaração que parece que foi feita, eu estou atrás da confirmação disso, tá? Uma declaração que teria sido feita pelo Flávio Dino, que daqui para frente, né, no próximo governo, vai governar com o Executivo e o Judiciário. Então, essa declaração que pode ter sido feita, eu não posso garantir, porque ainda não tive acesso, mas fui informada por pessoas, inclusive de membros do Ministério Público, de que isso foi feito, teria sido feito. Isso mostra o tanto que o Congresso pode perder a sua força. Muita gente diz, não, estamos tranquilos, porque foi eleito um Congresso conservador. A gente sabe, e a Venezuela está aí para não deixar mentir, que um executivo que não respeite o povo e aliado a um judiciário tomado já, né, cria-se uma ditadura onde o Congresso nada representa e o povo não vale nada, o povo passa a ser subjugado. Então, Paulo, vamos ver agora nos próximos dias, né, qual vai ser a atitude do Congresso. Eu sou autora, junto com outros parlamentares, de um PDL, um projeto de decreto legislativo, para suspender essa resolução do TSE que permite ao Alexandre de Moraes ficar brincando de cancelar pessoas nas redes, de forma monocrática. Isso foi feito, segundo a ministra Carmen Lúcia, que admitiu que estava fazendo censura e algo inconstitucional, para vigorar durante as eleições até o dia 31 de outubro, que era só para atrapalhar o Bolsonaro. As eleições já terminaram, 31 de outubro já foi, já estamos em meados de novembro e eles continuam brincando de cancelamento de pessoas nas redes. Eu quero ver se esse decreto legislativo terá o apoio da maioria, se nós iremos sustar essa resolução, tá? Que é a resolução da censura, com base no artigo 49, inciso 11 da Constituição, que diz que é dever do Congresso zelar pelas suas atribuições. Só nós podemos legislar. E nós temos que acabar com essa festa antidemocrática que vem de parte do judiciário, que fica legislando, criando tipo penal, censurando. Então, eu espero que o Congresso esteja mobilizado, sim, e que olhar para fora, ver o que está acontecendo nas ruas, traga para as pessoas esse senso de urgência e que cada um cumpra com o seu papel. Se isso não for feito, Paulo, fecha logo o Congresso, porque vai pelo menos trazer economia ao bolso dos brasileiros que não precisam pagar milhões de reais por ano para sustentar 513 deputados, 81 senadores que não zelam pelo seu papel e a sua atribuição constitucional. Melhor irem para casa e trazer um pouco de alívio ao bolso dos brasileiros.